Oi, hoje é dia de estreia aqui no Mantado de Livros. O mês do terror vai começar, edição 2020, e nesse ano vamos destrinchar a coletânea Carrossel Sombrio e outras histórias, escrito por Joe Hill. Talvez você não conheça esse escritor, mas eu posso adiantar que ele é filho do homem. Pois é, Joe Hill é filho de Stephen King. Sim, aí a gente precisa descobrir se o filho puxou ao pai. Eles foram de moto para o oeste, para longe da matança, através do deserto colorido, e não pararam até que estivessem a 150 quilômetros de distância. Finalmente, no início da tarde, entraram em uma lanchonete com um exterior de estuque branco e bombas de gasolina em ilhas de concreto na frente. O estrondo dos motores sacudiu as janelas de vidro quando passaram. Eles se reuniram entre caminhões estacionados na lateral do prédio e lá baixaram os suportes e desligaram as motocicletas. Assim começa Alta Velocidade, escrito por Joe Hill com umas pitadinhas de Stephen King. Pois é, essa parceria de pai e filho, que aliás a gente percebe na própria história que temos por aqui. Sim, é uma história de motociclista, não confundir com motoqueiros. Mas o que vale é que temos essa relação, essa afinidade que vai crescendo por algum motivo comum, mas também que pode estar se deteriorando. Claro, no caso aqui da história ficcional, longe da história real dos dois escritores, temos pai e filho que não se bicam, literalmente. Race Edson e também Vince Edson, Race o filho, Vince o pai, eles, claro, curtem esse mundo das motocicletas, viver nas estradas, lá no Arizona norte-americano. Mas vocês perceberam, né, um detalhe que eu disse nesse texto inicial, que eles estão fugindo de algo, já rodaram 150 quilômetros e estão indo em frente. Eles fogem de uma bela de uma burrada. Aliás, uma burrada que a gente pode considerar não dos protagonistas da história, mas uma burrada também coletiva. Sim, um dos dois ali, eu posso até adiantar que foi o Race, o filho, que fez uma coisa completamente errada, mas alguém ali da equipe dos motociclistas também fez algo que piorou ainda também a situação. Na verdade, uma coisa levou a outra. Como eu disse, essa é uma história de ligações, onde coisas distintas se juntam e convertem para algo inesperado, com certeza. É uma história de mistério quase que o tempo todo, que vai se transformando em suspense e depois no puro terror. Na verdade, aqui na abertura do vídeo eu não posso dar muito detalhe a respeito de como a história vai se desenvolvendo, porque é uma história simples, ela não tem nada demais, é uma história longa, mas aos poucos ela vai crescendo. Se eu digo elementos chaves da narrativa, estraga a experiência com certeza de leitura deste texto. Por isso eu vou ficar quietinho e já partir para a avaliação aqui do texto. Minha avaliação do conto. Mas antes de falar qualquer coisa, deixa eu dar uma dica para vocês que estão interessados em ler junto comigo aqui no mês do terror esse livro Carrossel Sombrio e outras histórias. É difícil de achar esse livro por aí. Na verdade, se você for às livrarias físicas ou online, você não vão encontrar esse livro aqui, editado pela HarperCollins. O motivo é que ele está ainda inédito, entre aspas, né, aqui no Brasil. Ele está, por enquanto, uma exclusividade da Tag Inéditos, que é a caixa mistério da empresa Tag Experiências Literárias. Na edição de julho aqui de 2020, esse livro foi apresentado para a gente, ou seja, a gente abriu a caixa e deu de cara com esta belezinha aqui. Aliás, vou deixar aqui em cima um link para você poder dar uma conferida no vídeo do unboxing justamente dessa caixa mistério, onde eu encontrei aqui o livro do Joe Hill. Ou seja, você só consegue comprar se você for assinante ou pelo menos comprar uma edição seguinte da empresa, da Tag Inéditos, uma das duas caixas mistério da empresa. Vou deixar o link então na descrição do vídeo para você ir direto lá para a página de compra. Você não vai poder comprar o livro em si, em separado. Na verdade, você vai comprar o kit lá do mês de julho. Mas é coisa boa. Vem um estojo para condicionar
tanto o livro como uma revistinha cheia de informações a respeito, tanto do autor Joe Hill, como também das histórias aqui contadas. Também vem um marcador de página e no conjunto também está incluído um mimo super especial, que não está relacionado à história da vez, porque na verdade são várias histórias, 3 histórias aqui presentes, mas uma lembrancinha relacionada à literatura em geral, algo bastante útil. Dá uma olhada lá no vídeo que você vai saber exatamente o que tem dentro desta caixa mistério. Vale a pena, com certeza, a compra e claro, aí você vai poder participar aqui das leituras de Carrossel Sombrio e outras histórias. Mas enfim, assim que a gente começa a leitura aqui desse texto, a gente já percebe que realmente, e se tratando de um conto que está no mês do terror, você já espera coisas macabras, ou que já vão tendendo a mais ou menos a algo parecido. Só que, no começo da narrativa, você percebe que o tom é bastante humoroso e se destaca apenas, realmente, essa relação conturbada entre o Race e Vince. Sim, eles não se bicam há muito tempo. Aquela típica história do pai e filho que não consegue se relacionar por algum motivo, vários, para falar a verdade. Aqui não fica muito especificado, mas uma ou outra coisa é bem descrito para a gente. Mas no caso, mesmo que eles não se pinquem, no fundo, eles estão curtindo a mesma coisa que eles curtem, que é o mundo das motocicletas, ou especificamente, cair no mundo, porque o gosto de andar em cima de uma moto, na verdade é isso, é estar livre o tempo todo. Bom, e se eles estão fugindo da polícia? A gente pode imaginar que esse sonho base desses 2 personagens protagonistas aqui da história vai se desmanchar a qualquer momento. Algo que a gente nunca pode esquecer aqui durante todo o desenvolvimento dessa narrativa. Sim, a liberdade que eles estão começando a perder por causa de burradas. Sim, Race foi o que fez uma grande de uma estupidez, com certeza, mas ele não foi o único. O time ali de motociclistas, que aliás, a gente nunca fica sabendo direito quantas pessoas são. Em um outro momento, meio que é dito um número de 11 elementos, mas depois parece que não é. Uma coisa curiosa também, são só homens, não tem mulheres aqui presentes nessa gangue de motoqueiros. Claro, é uma história clichê, todo mundo malvadão ou se fazendo de malvadão. De qualquer forma, Race se meteu numa bela de uma enrascada, tentando fugir das complicações da sua vida naquelas, Ele se mete em confusões porque ele não consegue se relacionar com o seu querido e velho pai. Quer dizer, vamos tirar esse querido ali que talvez não combine nessa história. Combina para os autores do texto, Joe Hill e Stephen King. Um auxilia o outro. Aliás, já falando nisso e puxando um gancho, onde que Stephen King colaborou aqui com Joe Hill, literalmente no campo da motocicleta. O Stephen King gosta, ele tem algumas motocicletas e claro, Joe Hill não sabia falar bolhufas a respeito disso, então ele convidou o pai para dar um molho, o tempero no seu texto, justamente relacionado a esses elementos das 2 rodas, ou seja, qualquer referência à motocicleta que tem no texto, isso veio tudo de Stephen King. Fora isso, claro, a gente não consegue determinar o quanto que Stephen King pode ter colocado um pouquinho do seu estilo narrativo por aqui. Aliás, falando em jeito de narrar a história, algo bastante curioso aconteceu quando eu comecei a leitura aqui de Alta Velocidade. O tipo de narração lembra muito histórias policiais típicas, aquele velho clichê. Em 2018 eu fiz a leitura dentro do projeto Contos Meio Dia, aqui no canal, da leitura do livro USA Noir, um livro bem gordinho, acho que 37 contos lá presentes, todos de histórias policial com aquela pegada meio noir. Só que o jeitão narrativo, a voz do narrador é igual em praticamente todos os 37 ou 35 contos presentes naquele livro. Algo que inclusive me cansou um pouco. Eu falava, não é possível, nenhum autor quando quer escrever uma história policial, ele muda a pegada, o jeito que ele narra, como ele se refere aos personagens que ele vai colocando, a construção, sempre uma fomentação de como é aquela vida sofrida do protagonista, como ele não se relaciona bem, às vezes também com a família, uma pessoa solitária, um outsider, um renegado pela sociedade, clichê de novo, motoqueiros, aquela coisa bem típica. Sim, esse tom narrativo que parece muitas histórias policiais que eu vi bastante lá naquele livro e me cansou muito, eu encontrei por aqui no começo e falei, ah não, será que é assim o estilo do Joe Hill para todos os contos aqui presentes? Espero que não.
Mas uma coisa interessante que acontece nesse texto, longo, quase 50 páginas, é que é um texto que vai se transformando, a narrativa ganha tons diferentes. Se no começo parece muito essa coisa policial, porque eles estão fugindo literalmente da polícia, né? Vamos lembrar da palavra que está lá no texto inicial que eu li para vocês. Eles fogem de uma matança. A burrada desse grupo de pessoas, desses homens motoqueiros, foi intensa, uma grande de uma burrada. Como eu disse, não apenas do protagonista da história, Race, mas também de alguns outros elementos ali da gangue de motociclistas. Bom, o que vale é que sim, o conflito é interessante e ele vai aparecendo aos poucos aqui nessa história. No começo você não entende, e na verdade só tem a questão que não se bica pai e filho o tempo todo. Claro, quando a história começa a ser esclarecida pra gente através de pequenos detalhes, a gente passa a conhecer bastante, principalmente o Race, não tanto o Vince. O Vince meio que está um pouco vendido aqui nessa história, mas na verdade, vai lembrar, ele é o líder ali dos motociclistas. O que ele manda é lei. O Race tenta dominar a posição do pai ali naquele grupo, mas não consegue, para falar a verdade. Mesmo que ele seja tão bom nesse ofício de ganhar o mundo, não funciona para o restante do grupo. Essa tensão também é muito interessante porque, na verdade, todo o conflito, a fuga que eles estão perpetrando, literalmente é por causa do Race e um outro elemento. Mas, no fundo, parece que eles fogem meio sem saber direito. Eu fiquei na dúvida, para falar a verdade, se todos estavam conscientes do perigo que eles estavam correndo a partir do momento que aconteceu a tal da matança. Sim, foi horas atrás, não passou muito tempo não, eles estão apenas fugindo. Aliás, eles estão fugindo 150 quilômetros distante lá do erro cometido, mas eles estão atrás de um objetivo muito específico. E aliás, ir atrás estão atrás de uma pessoa que está relacionado ao que aconteceu antes. Aquilo é uma certa fonte de conflito dentro do grupo. Tanto que o Race, sim, ele também tem culpa no cartório, mas depois a gente percebe no decorrer da transformação dessa história que, por mais que ele tenha feito a sua burrada pessoal, outro integrante da equipe também fez a sua. E quando uma coisa juntou com a outra, aí que o problema de fato aconteceu lá a partir de metade da história até o final, e vai um crescendo, que aliás você não percebe que esse crescendo está acontecendo, o que é muito interessante então para esse texto. Como eu disse, ele não passa para a gente no começo da narrativa que é uma história tensa, de suspense, ou que vai se transformar em belo de um horror. Sim, ela se transforma, porque antes é aquela história só do conflito entre pai e filho. Uma coisa, às vezes, que a gente pode considerar até um pouquinho sem sal, porque aquilo não rende bastante. Mas, depois que a gente vai entendendo pormenores da dificuldade que esse grupo de pessoas está passando, a gente, ok, fala, é melhor sair fugindo. Mas também tem uma certa teimosia entre os dois, entre Race e Vince, o tempo todo. E claro, um amigão do Vince fica cutucando ele para meio que ele resolver esta questão, ele com o filho. Ele não quer, porque os dois nunca se picaram, para falar a verdade. Naquelas, né? No fundo, a gente sempre sabe, né? Nessas histórias onde pai e filho não se conversam, não se entendem por várias razões pessoais, dentro da família, e depois um tenta ajudar o outro, também não dá certo. Claro, a gente sabe que no desfecho meio que vai acontecer alguma união entre eles por algum certo motivo. Ok, isso eu posso até dizer porque não é spoiler. Na verdade é uma coisa natural do desenvolvimento de uma história típica que fala sobre esse relacionamento entre pai e filho. Até aí, normal. Sim, temos então a história macabra aí no meio. Na verdade a história não é macabra, ela se transforma. E se você for reparar também, no finalzinho da história, lá no terço final, quando tudo começa a ficar mais sanguinolento, você pode até perguntar, puxa, que coisa um pouquinho até forçada do Joe Hill, por que tudo está sendo resolvido nesses termos? Ele não podia ter feito tudo aquilo que vai acontecer de uma maneira um pouco mais crível? Sim, não vou dizer o que acontece ao final que transforma tudo em algo sanguinolento e bastante, porque é uma coisa que você precisa descobrir ao longo dessa história. Assim como também, eu não vou dar detalhes de qual foi a burrada que esse time de motociclistas fez algumas horas antes. Uma coisa vai conduzindo a outra, e aquela conexão de dois pontos
que Race e alguém ali do time também fez. Quando se une, aí que tudo se transforma. E se transforma de uma maneira, como eu disse, lenta, devagar. Quando você vê, quando você dá conta dos fios que estão se amarrando, você fala, é mesmo, desde o começo já tinha indícios, uma coisinha meio estranha, que vai crescendo, crescendo, crescendo e vira de uma coisa pavorosa. Na verdade, essa coisa que eu estou chamando de mais sanguinolenta, da parte mais macabra do texto, me lembrou muito uma certa história muito famosa lá nos anos 70, meados dos anos 70. Sim, na verdade, este texto aqui, Joe Hill, simplesmente faz uma homenagem a esse livro antigo, que aliás serviu de base para um grande filme de um cineasta iniciante, que também quando você vê a sinopse, né, provavelmente quando as pessoas foram assistir no cinema, eu só assisti depois de muito tempo na televisão, se você vê a sinopse você fala, isso não vai render nada, porque o filme inteiro é uma única coisa que acontece o tempo todo. E é o que acontece aqui também na história de Joe Hill, por isso que você pensa, isso aqui é um pouco exagerado. Claro que no fundo, você pode pensar que isso pode acontecer no meio das estradas norte-americanas, ou na verdade qualquer estrada em qualquer lugar do mundo. Esse tipo de violência que está permeado tanto lá no original, que eu não, o original não li, né? O original que eu digo, o filme, onde eu, claro, me lembrei imediatamente da história, como aqui também neste texto. Sim, essa tensão parece absurda, mas se você parar para pensar, esse horror que vai acontecendo, na verdade, que o horror não, o terror que começa ali nos personagens de ambas as histórias, sim, é possível, com o exagero, claro, da obra ficcional, mas ela funciona. Se você se colocar na figura desses protagonistas aqui, como também era lá no filme, você entende que é possível acontecer isso nas estradas, essa violência. E qual é a violência possível nas estradas? Sim. Bom, deixe a sua imaginação florir enquanto você não consegue ler a história. Por isso que eu estou sendo completamente sem detalhes para vocês. Eu quero que vocês descubram aos poucos como essa história vai crescendo até virar uma bela de uma sanguinolência. Essa é a parte boa das histórias macabras. E aí sim eu posso dizer que Joe Hill começou a acertar bastante e puxou o filão colocado por seu pai ao longo de décadas e décadas. É a primeira vez que eu estou lendo Joe Hill, assim também como Stephen King. No máximo eu vi algumas adaptações no cinema e acabou ficando por aí mesmo. Ou seja, na verdade a parte mais Stephen King eu não consigo determinar aqui no texto. E se no começo você fica um pouquinho desgostoso, que é uma história longa, demora um pouco para engrenar, depois quando ela começa e deslancha, aí você esquece completamente da amorosidade lá no começo e entende no fim bastante essa relação entre os dois, Race e Vince, e no que tudo vai dar. Bem bacana assim esse tipo de história. E com o final... Enfim, para Alta Velocidade, escrito por Joe Hill, com umas pitadinhas ali de Stephen King ali no meio, eu atribuo 4 asteriscos. Acho que é um bom patamar para a gente colocar aqui, para a gente nivelar as próximas histórias. Elas vão ser melhores ou um pouquinho inferiores. Torço que tudo vá melhorando. E portanto já vamos combinar. Em todos os domingos, quartas-feiras e sextas-feiras, sempre às 9 da noite, teremos a resenha dos contos aqui de Carrossel Sombrio e outras histórias. Aliás, a próxima história é justamente Carrossel Sombrio. Vamos ver onde vamos parar com mais uma história de Joe Hill. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram em anos anteriores, aqui do mês do terror. E tchau!